Eu parei de rir de história de lobisomem no dia em que minha mãe me olhou bem no rosto e disse que o homem que quase avançou nas crianças da nossa família voltou no outro dia, em forma de gente, bateu palma no terreiro e confessou tudo sem gaguejar. Foi aí que a coisa mudou para mim. Porque até ouvir isso da boca dela, eu também era do tipo que escutava essas histórias, achava curiosa, achava boa para meter medo em menino, mas no fundo não levava a sério. Eu pensava que era exagero de interior, conversa antiga que vai crescendo de boca em boca. Só que essa história não chegou até mim pela boca de qualquer pessoa. Ela veio da minha mãe, que ouviu da própria mãe dela, minha avó Filomena. E minha avó não era mulher de inventar nada. Eu preciso falar isso logo de cara porque foi justamente esse pedaço que me bagunçou por dentro. Minha avó Filomena era daquelas pessoas certas, corretas mesmo, sem gosto por chamar atenção, sem mania de aumentar conversa. Ela não falava alto, não fazia cena, não enfeitava lembrança para impressionar ninguém. Se ela dizia que viu, era porque viu. Se dizia que aconteceu, aconteceu. E quando minha mãe me passou essa história, ela falou de um jeito tão seco, tão simples, tão sem querer convencer, que eu senti um frio ruim. Não era uma história contada para assustar. Era uma lembrança de família. Dessas que ficam guardadas por anos porque ninguém esquece. Antes de continuar o relato, tem um recado rápido. Essas histórias não nascem prontas. Existe muito trabalho por trás de cada vídeo. E se você quiser ajudar esse canal a continuar crescendo, pode fazer uma doação via Pix. O QR Code está na tela. Qualquer contribuição, por menor que pareça, já me ajuda a continuar trazendo novos relatos e mantendo esse projeto de pé. Muito obrigado pelo seu apoio. E agora voltamos ao relato. Minha avó Filomena nasceu no meio de uma família grande, lá para os lados da Chapada do Araripe, numa região de mato mesmo, onde tudo era longe, o silêncio da noite pesava e o povo crescia acostumado a respeitar o que não entendia. Naquele tempo, a vida era outra. Não tinha muro cercando propriedade, não tinha poste clareando estrada, não tinha vizinho colado um no outro. Era sítio, chão batido, terreiro aberto, árvore aqui, moita ali, bicho do mato passando ao redor e um escuro que hoje quase ninguém conhece mais. Quando anoitecia de verdade, anoitecia de vez. Os pais dela, meus bisavós, se chamavam Francisco e Maria. Criaram os filhos naquele pedaço de mundo com muito aperto, muita reza e muito cuidado. Era uma casa simples, cercada de mato, com criação por perto, fogão de lenha, panela no fogo, roupa secando no varal, menino correndo para todo lado e serviço que nunca acabava. Minha mãe dizia que pelo jeito que minha avó lembrava, dava quase para ver a cena. As crianças jantavam cedo, porque a rotina no interior sempre andou junto com a luz do dia. Quando a noite caía, o corpo já pedia descanso. Mas menino é menino em qualquer lugar. Se tivesse um restinho de energia, ia pro terreiro brincar mais um pouco. Foi num lugar assim que essa história aconteceu. E o pior é que ela não começou com grito, não começou com ataque, não começou com aparição espetaculosa. Ela começou do jeito que as coisas mais pesadas costumam começar, como uma noite comum. Naquela região, segundo minha mãe me explicou do mesmo jeito que ouviu da minha avó, já se sabia que um homem da comunidade, chamado Jurinha, se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia. Eu sei como isso soa. Se eu estivesse ouvindo isso uns anos atrás, eu mesma reviraria os olhos. Só que ali, esse assunto não era tratado como piada, nem como lenda de feira. O povo não saía falando disso toda hora, não fazia reunião para discutir, não saía caçando prova. Era mais um tipo de cuidado antigo, uma coisa conhecida, meio sussurrada, meio aceita, igual a essas certezas do interior que ninguém assina em papel, mas todo mundo segue. Em tal noite, não deixa menino na rua. Em tal tempo, não passa por tal estrada. Se o cachorro cismar com um canto sem motivo, recolhe. Era assim. Jurinha, pelo que contam, não era um homem dado à confusão no dia a dia. Não era brigão, não era desses de provocar medo em todo mundo.
Pelo contrário, isso é outra parte que me pega muito. De dia, ele era um sujeito comum. Trabalhava, conversava pouco, seguia a vida dele. Só que havia um peso em volta do nome dele. Uma coisa esquisita que não vinha de uma maldade comum, não vinha de dívida, de rixa, de fofoca. Vinha de uma certeza antiga da comunidade. E o mais estranho é que ele mesmo não escondia completamente isso. Não saía contando, claro, mas também não negava como alguém negaria uma acusação absurda. Minha mãe dizia que, pelo que minha avó lembrava, o silêncio dele já dizia coisa demais. Eu cresci ouvindo história de assombração, de alma penada, de bicho ruim rodando mato, mas lobisomem, para mim, sempre ficou numa prateleira meio distante. Eu achava a ideia exagerada demais. Só que minha mãe não falava disso como quem repete conto velho. Ela falava como quem carrega um aviso. E o jeito que ela me contou, eu nunca esqueci. Ela disse assim: tua avó era pequena, mas não era besta. Ela lembrava das coisas com clareza. E esse caso ela contava sempre do mesmo jeito, sem mudar uma vírgula. Eu fiquei calada, escutando. Aí minha mãe foi me puxando para dentro da lembrança dela, que já era a lembrança da mãe dela. Era tempo de quaresma. Isso eu lembro bem porque ela fez questão de frisar. Naquela região, a quaresma sempre foi levada muito a sério. Não era só pelo lado da igreja, da reza, do jejum, dessas coisas. Era também um tempo que o povo considerava pesado, tempo em que certas coisas ficavam mais soltas. O povo evitava excesso, evitava estrada à toa, evitava sair tarde. Criança, então, nem se fala. Só que naquele dia em especial, meus bisavós tinham deixado os meninos um pouco mais no terreiro depois do jantar. Talvez porque a noite estivesse clara. Talvez porque ali, dentro do costume, a casa era o mundo deles e o terreiro fazia parte disso. Talvez porque ninguém consegue viver apavorado o tempo inteiro. O medo também cansa. Minha avó Filomena devia ser menina ainda, cercada pelos irmãos, naquele tipo de brincadeira simples que ocupa criança sem brinquedo caro. Correr, se esconder, fazer de conta, rir de qualquer besteira. O jantar já tinha passado, a louça devia estar sendo ajeitada. Minha bisavó Maria ainda mexendo em alguma coisa dentro de casa. Meu bisavô Francisco ali por perto, cuidando do fim do dia. Quem conhece interior sabe como é essa hora. Não é tarde, mas já não é cedo. O céu escurece de vez, os sons mudam, o vento parece outro. E quando a lua está cheia, o terreiro ganha uma claridade estranha, bonita e ruim ao mesmo tempo. Minha mãe disse que minha avó sempre falava de uma luz branca muito forte naquela noite. Não uma luz acolhedora, dessas que deixam tudo bonito. Era uma claridade que mostrava demais. O terreiro claro, as sombras das árvores mais definidas, o caminho de chão aparecendo em faixas, o mato lá adiante parecendo mais perto do que estava. E foi nesse pedaço que o medo entrou sem pedir licença. Primeiro vieram os cachorros. Eles não saíram latindo feito doidos de uma vez. E isso é que dá agonia. Foi um estranhamento aos poucos. Um cachorro levantou a cabeça. Outro ficou duro, olhando para o mesmo lado. Um rosnado baixo. Aí, silêncio. Depois um choro curto, como se o bicho estivesse percebendo alguma coisa ruim antes de todo mundo. Os meninos ainda brincavam, talvez prestando pouca atenção, porque criança só entende perigo quando o rosto do adulto muda. E o rosto de adulto naquela noite mudou. Minha avó dizia que sentiu antes de ver. Isso eu lembro direitinho porque foi uma frase que me grudou. A gente sentiu antes de ver. Quando minha mãe repetiu isso, eu gelei. Porque é assim mesmo que muita coisa ruim chega, não é? Primeiro o corpo percebe. O ar pesa, a pele arrepia, o barulho em volta some do jeito errado. Foi o que aconteceu ali. Meu bisavô Francisco olhou para o rumo do mato e ficou quieto. Minha bisavó, de dentro da casa, chamou o nome de um dos meninos num tom mais firme. Não era grito ainda. Era um chamado de quem já entendeu o bastante para querer todo mundo perto. Minha avó, sendo criança, deve ter parado a brincadeira sem saber bem por quê. Aí ela viu.
Do lado de fora do alcance da casa, passando pelo terreno sem pressa e sem fazer o barulho que um bicho comum faria, vinha uma coisa que ela, já velha, seguia chamando do mesmo jeito. Era ele, mas não era como gente. Minha avó não gostava de florear fala. Então, quando ela dizia isso, ela queria dizer exatamente isso. Não era um homem andando normal. Também não era um animal qualquer do mato. Era alguma coisa entre uma coisa e outra, torta, errada, mexendo com o que a pessoa conhece do corpo humano e do corpo de bicho. Eu não vou fingir que minha avó descrevia com riqueza de detalhe, porque não descrevia. E talvez isso seja justamente o que mais me convence. Quem inventa demais costuma pintar demais. Ela não. Ela falava o necessário. Dizia que era maior do que um cachorro comum, que se movia de um jeito estranho, que a postura não parecia natural, que os olhos batiam na claridade da lua de um jeito que ela nunca esqueceu. Dizia que aquilo passou vendo as crianças. Vendo. Isso é importante. Não foi uma passagem cega. Não foi um bicho correndo sem notar nada. Ele viu. E foi aí que, anos depois, eu comecei a entender o tamanho dessa história. Porque o terror dela não está só em ter um lobisomem no terreiro. Está no fato de que ele enxergou as crianças, quis alguma coisa com aquilo e mesmo assim seguiu adiante. Como se estivesse segurando uma fome ruim na marra. Minha mãe disse que minha avó lembrava do silêncio dos irmãos nessa hora. Menino, quando sente medo de verdade, para. O corpo trava. Ninguém precisava dizer, fiquem quietos. Eles ficaram. Meu bisavô Francisco então chamou os filhos para dentro. Não chamou em pânico, porque pânico espalha, e homem do interior muitas vezes segura o próprio medo para proteger os outros, mas chamou num tom que não deixava espaço para desobedecer. Para dentro, agora. E todo mundo entrou. Minha bisavó fechou a porta, fechou janela, juntou os meninos. Não era casa forte de cidade, com tranca boa e parede alta. Era casa de sítio. Quando o medo bate numa casa assim, a pessoa sabe que madeira não faz milagre. Mesmo assim, fecha. Mesmo assim, reza. Mesmo assim, tenta organizar o coração de quem está pequeno e não entende nada. Eu imagino muito essa cena. Talvez até mais do que devia. Minha avó pequena, espremida perto dos irmãos, tentando escutar o que vinha de fora. Minha bisavó Maria segurando o terço, ou pelo menos segurando a coragem com a mão ocupada em alguma coisa. Meu bisavô Francisco, perto da porta, em silêncio, ouvindo. Os cachorros inquietos. O terreiro do lado de fora lavado de lua. E aquela presença ainda rondando ou já se afastando, ninguém sabendo ao certo. Minha mãe disse que minha avó nunca falou de arranhão na porta, nunca falou de bicho pulando janela, nunca falou de coisa cinematográfica. E isso também me prende mais na história. Porque o medo do interior quase nunca vem com espetáculo. Ele vem com pouco barulho e muita certeza. Ninguém viu uma batalha. O que houve foi pior no meu entender. Houve a confirmação de que o perigo tinha passado perto demais. Eles passaram a noite sem sossego. Não sei se dormiram. Acho que não. Ou se dormiram, foi daquele jeito ruim, cochilando por cansaço e acordando no susto com qualquer estalo de madeira, qualquer bicho mexendo no quintal, qualquer assovio de vento no mato. Minha avó era menina, mas aquilo entrou nela de um jeito que ficou pro resto da vida. Porque uma coisa é escutar que existe algo ruim por aí. Outra coisa é esse algo ruim passar na frente da sua casa e olhar para você. Quando amanheceu, veio aquele alívio estranho que o dia traz. Quem já passou noite de medo sabe. O sol nasce e parece que o terror ficou bobo, menor, quase improvável. O galo canta, gente começa a se mexer, panela bate, vaca reclama, vida comum reaparece. Só que nem sempre a luz do dia leva embora o peso do que aconteceu. E no caso da minha família não levou mesmo. No outro dia, já com o sol alto, Jurinha apareceu na casa dos meus bisavós. Quando minha mãe chegou nessa parte, eu lembro que endireitei o corpo sem perceber, porque até ali eu já estava impressionada. Mas foi daí em diante que minha cabeça mudou.
Ela disse que ele veio como homem, normal, de dia, sem correria, sem fingir que nada tinha acontecido. Foi até a casa, bateu palma no terreiro e pediu para falar com Francisco. Eu perguntei para minha mãe se minha avó lembrava da cara dele, e ela disse, lembrava. Disse que ele estava abatido, com vergonha. Vergonha. Olha que palavra pesada para caber nessa história. Porque se o homem estava com vergonha, então ele sabia. Sabia do que tinha feito, sabia do que quase fez, sabia do que carregava. Meu bisavô Francisco foi atender. Não sei se já esperava alguma coisa. Não sei se ao ver Jurinha ele sentiu raiva, medo ou aquela mistura ruim das duas coisas. O que sei é que ele ouviu. E Jurinha falou. Pelo que minha mãe contou, repetindo o que ouviu da mãe dela, Jurinha disse sem rodeio que tinha passado por ali na noite anterior, já transformado. Falou que viu as crianças no terreiro. Falou que a vontade de avançar nelas foi grande, muito grande, e que ele só não fez porque conseguiu se segurar e ir embora. Aí deixou o aviso, não deixasse mais menino fora de casa depois do jantar, principalmente na lua cheia e principalmente na quaresma. Eu ainda sinto um aperto quando lembro dessa parte, porque isso não foi um boato. Não foi, disseram que, não foi, acharam que podia ser. O próprio homem foi até a casa e disse, isso para mim mudou tudo. E mudou mais ainda porque meu bisavô Francisco não riu, não mandou o homem embora como doido, não tratou aquilo como brincadeira sem graça. Ele acreditou. Acreditou completamente. Quando eu ouvi isso, perguntei para minha mãe, mas ele acreditou por quê? E ela respondeu do jeito mais simples do mundo. Porque lá o povo já sabia. É isso que arrepia. Não foi uma revelação que caiu do céu. Era uma coisa conhecida na comunidade. Dessas conhecidas sem serem anunciadas. O caso só ficou mais perto da nossa família depois daquela noite. Minha bisavó Maria também soube. Talvez tenha escutado um pedaço da conversa. Talvez Francisco tenha entrado e contado tudo. O resultado foi o mesmo. A partir dali, regra era regra. Naquele tempo de quaresma, depois do jantar, nenhum filho ficava mais fora de casa. Nem por um instante. Acabou brincadeira no terreiro à noite. Acabou ficar correndo sob a lua. Acabou sentar na frente de casa para tomar vento. Quando escurecia e a comida terminava, todo mundo para dentro. Pode parecer exagero para quem vive em cidade, mas eu consigo sentir o peso dessa mudança. Criança criada solta em sítio tem o terreiro como extensão da casa. Tirar isso dela não é pouca coisa. Só que ninguém discutiu. Minha avó contava que, depois daquele dia, bastava a noite cair um pouco mais e o rosto dos pais já mudava. Se a lua estava cheia, então nem precisava mandar 2 vezes. Os meninos entendiam pelo jeito, pelo silêncio, pela pressa. Cada um recolhia o que estava fazendo e entrava. O mais doido de tudo é que minha avó não narrava isso com bravata, com raiva de Jurinha ou com desejo de aparecer. Ela falava com um respeito triste, como se aquela lembrança tivesse ensinado que existe tipo de miséria que não se vê na roupa da pessoa, nem no jeito dela andar no meio da feira. Tem peso que a pessoa carrega escondido e que, quando aparece, destrói qualquer sensação de normalidade. Minha mãe me falou também que Jurinha não foi visto como um monstro de boca escancarada pela comunidade inteira o tempo todo. Havia medo, claro, mas também havia um incômodo diferente, como se o povo enxergasse nele uma condenação. Eu não sei explicar melhor sem soar estranha. É como se ele fosse ao mesmo tempo ameaça e homem marcado. Alguém que carregava uma desgraça que ultrapassava a vontade dele, mas que nem por isso deixava de ser perigoso. E essa mistura é muito pior do que um mal simples. Porque o mal simples você aponta e pronto. Esse tipo de coisa deixa todo mundo sem saber onde pisa. Minha avó cresceu com essa memória grudada nela. E minha mãe cresceu ouvindo. E eu cresci ouvindo outras histórias que nunca me pegaram tanto. Até que um dia essa chegou em mim do jeito certo. Eu lembro do dia em que minha mãe me contou. A noite já tinha caído, e talvez por isso tenha me marcado mais.
A cozinha estava com aquela luz amarela de casa simples, o resto da casa mais quieto, e a conversa começou sem cerimônia. Nem lembro o que puxou o assunto. Sei que entramos nessa estrada e eu mencionei, meio rindo, que sempre achei história de lobisomem exagerada demais. Minha mãe ficou séria na mesma hora. Séria de um jeito que me fez até me ajeitar na cadeira. Ela não brigou comigo. Só disse: "Pois tua avó acreditava. E acreditava porque viu." Na hora, eu ainda tentei segurar meu ceticismo. Perguntei se minha avó não podia ter confundido com outro bicho, se o medo de criança não podia ter aumentado o que ela viu, se o homem não podia ter ido lá só para fazer maldade com a cabeça da família. Minha mãe deixou eu falar. Quando terminei, ela só respondeu: "Tu não conheceu tua avó desse jeito." Se ela não tivesse certeza, ela dizia que não tinha. Essa frase me desmontou um pouco, porque eu conheci minha avó já mais velha, mas conheci o bastante para saber como ela era. Mulher de palavra enxuta. Quando lembrava de algum caso, não ficava fazendo suspense. Não repetia detalhe que não importava. Não gostava de enfeite. E minha mãe insistia que essa história vinha inteira, limpa, sempre igual. O homem passou, viu, sentiu vontade de avançar, foi embora. Voltou no outro dia e avisou. Eu comecei então a fazer as perguntas que uma pessoa faz quando para de rir e começa a querer entender. Perguntei se minha avó tinha medo de falar no nome dele. Perguntei se a comunidade expulsou Jurinha. Perguntei se ele continuou vivendo por perto. Minha mãe foi respondendo no que sabia, sem inventar o que não sabia. Ela disse que o apelido dele era Jurinha e que o nome ia passando assim, de um para o outro, sem muita vontade de alongar o assunto. Disse que o povo não gostava de mexer demais com isso. Quem vive em lugar pequeno sabe que há assuntos que, se cutucar demais, parecem cutucar a própria coisa. Então o silêncio também era forma de cuidado. Ninguém ia na casa dele perguntar nada. Ninguém confrontava. Mas todo mundo tirava o corpo do caminho nas noites certas. O povo fazia o que interior sabe fazer. Observava, respeitava o perigo e protegia os seus. Minha mãe dizia que, depois desse caso, Francisco e Maria ficaram ainda mais atentos na quaresma. E não era só com as crianças. Os animais também eram recolhidos mais cedo. Porta, que normalmente ficava aberta até mais tarde, passava a ser fechada antes. A conversa no terreiro encurtava. Visita não se demorava. Se alguém estivesse vindo de longe, tentava chegar antes da noite. Pode parecer costume bobo para muita gente, mas quem já cresceu em lugar onde o escuro é escuro de verdade, sabe como a rotina muda quando o medo entra. O que mais me chama a atenção nessa história é que ela não gira em torno de uma grande aparição, de uma perseguição, de um confronto. Gira em torno de uma contenção. E essa contenção é mais assustadora do que muito grito, porque imagina saber que alguma coisa com fome de você passou tão perto e só não fez nada porque se segurou. Isso não traz alívio, traz um medo ainda pior. Traz a noção de que a proteção não veio de força, não veio de reza certeira, não veio de porta fechada. Veio de um limite que aquela criatura, por um fio, ainda conseguiu impor a si mesma. E se não conseguisse? Minha avó, segundo minha mãe, nunca conseguiu esquecer os olhos. Eu perguntei mais de uma vez como eram, e minha mãe sempre respondia do mesmo jeito. Ela dizia que batiam com a lua e pareciam saber. Olha isso, pareciam saber. Não era olho vazio de bicho correndo sem rumo. Havia reconhecimento ali, havia noção. E talvez por isso o medo tenha ficado por tantos anos. Teve uma fase da minha vida em que eu tentei racionalizar tudo isso. Pensei em doença, pensei em transtorno, pensei em imaginação coletiva. Pensei em homem querendo assustar família alheia por prazer. Só que eu sempre batia no mesmo ponto. Qual homem pisaria na casa do pai das crianças no outro dia para admitir um impulso desses, sabendo a reação que podia ter? E por que Francisco acreditaria tão de pronto se não houvesse um contexto anterior? E por que minha avó,
uma mulher séria, levaria isso consigo até velha sem nunca tratar como confusão de infância? São perguntas que me cansaram. Chega uma hora em que a pessoa ou aceita que nem tudo cabe fácil na cabeça, ou passa a vida fingindo que o mundo é arrumadinho demais. Minha mãe também me falou de outra coisa que me marcou. Disse que quando minha avó contava essa lembrança, ela não fazia cara de quem estava contando uma aventura. Fazia cara de quem estava voltando a um medo antigo. Não era a emoção de quem gosta de história. Era incômodo mesmo. Às vezes parava um pouco no meio. Às vezes olhava para longe. Às vezes dizia só: teu bisavô acreditou na hora. Como se isso por si só já explicasse o resto. E talvez explicasse mesmo. Porque um homem criado naquele pedaço de chão, conhecedor dos sons da noite, dos bichos, das mentiras e dos exageros de gente, não se deixaria impressionar fácil por qualquer conversa. Se acreditou sem titubear, era porque aquela conversa encaixava numa verdade que ele já conhecia. Fico pensando na coragem torta de Jurinha de ir lá no outro dia. Não sei se foi coragem, culpa, vergonha ou tudo isso misturado. Talvez ele tenha ido porque sabia que, se não avisasse, podia acabar acontecendo o pior em outra noite. Talvez tivesse resquício de humanidade bastante para isso. Talvez tivesse medo de si mesmo. Talvez soubesse que já andavam de olho nele e preferisse prevenir do que carregar mais peso. Eu não sei. E, sinceramente, essa parte é uma das que mais me deixa inquieta. Porque mostra um homem lutando contra uma coisa ruim dentro dele. E essa luta não torna a situação menos perigosa. Só torna mais triste. Minha mãe nunca pintou Jurinha como coitadinho. E eu também não faria isso. Se ele representava ameaça, representava ameaça. Ponto. Só que também não dava para escutar essa história e enxergar apenas um bicho. Tinha um homem ali. Um homem que sabia do risco que era. Um homem que reconheceu o perigo e foi avisar. Isso torna tudo mais real e mais pesado. Lobisomem de conto costuma vir só para apavorar. Esse não. Esse vinha amarrado a uma vida comum, a uma comunidade que sabia e desviava, a uma família que precisou mudar hábito para continuar em paz. Muita gente de fora talvez ache estranho esse tipo de aceitação silenciosa. Como assim todo mundo sabia? Mas interior tem dessas coisas. O conhecimento nem sempre anda em papel, documento, explicação lógica. Às vezes anda no costume, anda no jeito como o povo se comporta, anda no que se evita, anda naquilo que ninguém manda fazer e todo mundo faz mesmo assim. Se numa certa noite ninguém passa por certa estrada, aquilo já é uma resposta. Se toda mãe chama os filhos cedo em determinado período, aquilo já é um recado. A comunidade inteira vira uma espécie de memória viva. Eu lembro de ter perguntado se minha avó Filomena alguma vez tornou a ver Jurinha de perto depois disso. Minha mãe disse que sim, em forma humana, circulando como sempre. Mas nunca mais do mesmo jeito. Depois que você vê uma pessoa ligada a um medo desses, algo muda para sempre. O rosto é o mesmo, a roupa é a mesma, a voz talvez seja a mesma. Só que o que você sabe sobre ela não deixa mais a visão limpa. Minha avó, ainda menina, aprendeu cedo que o corpo de gente nem sempre mostra tudo. Também me contaram que, depois daquele aviso, Jurinha evitava encarar demais minha família. Não sei se era culpa, constrangimento ou só tentativa de não acender mais assunto. Imagina cruzar o caminho do homem que foi na sua porta dizer que quase fez mal aos seus filhos. Não existe normalidade completa depois disso. Mesmo que ninguém gritasse, mesmo que ninguém o expulsasse, o peso estava instalado. Com o passar do tempo, aquela regra de não deixar criança fora de casa à noite na quaresma virou quase lei dentro da família. Minha avó cresceu, os irmãos cresceram, a vida foi seguindo, mas certos medos ficam virando costume. E costume de família não nasce do nada. Nasce de coisa que marcou. Talvez muita gente depois nem soubesse direito a origem exata da regra, mas obedecia porque sempre foi assim. Só que minha mãe sabia. Minha avó sabia.
E quando a história vinha à tona, todo mundo entendia por quê. Tem um detalhe pequeno, mas que para mim pesa muito. Minha mãe dizia que minha avó nunca falava "se transformava", como quem fala de teatro. Ela falava com o desconforto de quem viu alguém passar de um estado para o outro, no sentido da existência mesmo, não na frente dela acontecendo, mas na certeza de que era um homem ali e não era mais só um homem. Isso pode parecer pouca diferença, mas não é. A história não chegava até ela como fantasia bonita. Chegava como um problema concreto do lugar, um risco com data e hora mais ou menos conhecidas. Eu perguntei um dia se minha avó tinha medo da lua cheia. Minha mãe respondeu que não exatamente da lua, mas do que certas noites traziam junto. E eu entendi. Porque depois que essa história entrou em mim, eu mesma passei a olhar diferente para a noite muito clara em lugar ermo. Não é que eu acho que toda lua cheia esconde uma criatura no mato. É outra coisa. É um respeito que eu não tinha. Uma sensação de que o campo, a madrugada e o silêncio guardam mais coisa do que a cidade acostuma admitir. Se tem uma parte dessa lembrança que me persegue, é o momento do aviso. Eu sempre volto a ele, Jurinha de pé no terreiro, homem feito, rosto cansado, pedindo para falar com Francisco, meu bisavô saindo, os dois de frente, e aí o que um diz para o outro. Não importa quantas vezes eu pense nisso, nunca fica leve. Eu imagino Jurinha baixando a voz e dizendo algo assim: Francisco, eu passei por aqui ontem de noite. Eu vi os meninos. Eu tive vontade ruim. Muita vontade. Não deixe eles fora depois do jantar. Talvez não tenha sido com essas palavras exatas, mas o sentido foi esse. E o sentido já basta. Como é que um pai escuta isso? Como é que segura a mão para não virar um soco? Como é que controla a cabeça sabendo que suas crianças ficaram a um passo de um mal que você não sabe nem nomear direito? Meu bisavô deve ter engolido tudo isso de uma vez só. Só que, pelo que minha mãe contava, ele não perdeu tempo com discussão. Ele acreditou, agradeceu o aviso do jeito que coube ou encerrou a conversa do jeito que deu e tratou de proteger a família daí para frente. Às vezes, a urgência não deixa espaço para reação bonita. O homem escolheu o que importava: manter os filhos vivos e seguros. Minha bisavó Maria, imagino eu, sofreu em silêncio. Mãe sofre em silêncio até quando fala alto. Talvez tenha sentido culpa por ter deixado os meninos um pouco mais no terreiro. Talvez tenha rezado mais ainda nas noites seguintes. Talvez tenha dormido leve, qualquer som já levantando. Essas marcas não aparecem em certidão, não aparecem em foto, não aparecem em história resumida. Mas ficam no jeito de vigiar janela, no jeito de apressar menino para dentro, no jeito de olhar para o mato quando o cachorro estranha alguma coisa. Eu consigo quase ouvir o que devia ser aquela rotina depois do acontecido. O jantar terminando, os pratos sendo recolhidos, uma criança querendo ficar mais uns minutos fora porque a noite está bonita, e logo vindo a resposta seca: não, para dentro. Sem explicação longa. Sem espaço para insistência. Criança pode até fazer bico, mas aprende rápido quando o tom do adulto muda. E ali o tom tinha mudado para sempre. Talvez quem mora em apartamento, rua iluminada, vizinho em cima e embaixo, ache difícil medir isso. Só que no sítio, a noite é um bicho em si. O silêncio abre espaço para a imaginação e para a coisa real. Você ouve mais longe. Você percebe mais o que não se encaixa. E quando existe uma crença forte num lugar, ela se mistura à paisagem. A pessoa não anda só por um espaço físico. Anda por um campo de memória, medo, cautela e histórias que moldam comportamento. Na região da minha avó, a quaresma não era só calendário religioso. Era um tempo de redobrar atenção. Uma vez eu perguntei se essa história me assustava mais por ser de família do que se fosse contada por qualquer outra pessoa. A resposta é sim, completamente. Porque quando é da própria família, você não tem a distância do folclore. Não é lá em algum lugar. É na casa da sua avó. É com os irmãos dela.
É, com o seu bisavô ouvindo aquela confissão no terreiro. Aí o que era lenda vira herança de medo. Minha mãe contava que Filomena, já mais velha, ainda lembrava da roupa que estava usando naquela noite. Não, desses detalhes banais ela não falava, mas lembrava da sensação, da claridade e do susto. Isso me ensina muito sobre memória verdadeira. Nem sempre a pessoa guarda a cor do vestido. Guarda o que atravessou ela. E o que atravessou minha avó foi a certeza de ter sido vista por algo que não devia existir. E mesmo assim, existiu diante dela. Eu sei que muita gente gostaria que uma história assim viesse acompanhada de prova, de registro, de fotografia, de papel, de alguma coisa mais palpável. Mas não é assim que a vida no interior guardou esse tipo de caso. O que existe é memória falada, consistência no jeito de contar, mudança real de hábito e um monte de gente séria tratando o assunto sem deboche. Para mim, isso vale mais do que muito vídeo tremido na internet. Porque vídeo engana fácil. O tom da pessoa que viveu, não tanto. Depois que ouvi isso, comecei a prestar mais atenção em outros detalhes da minha própria família. Certos receios, certas frases soltas, certos cuidados que pareciam antigos demais para terem vindo do nada. Muita coisa que antes eu tratava como costume de gente mais velha passou a fazer sentido. Não porque eu virei alguém que acredita em qualquer coisa. Foi o contrário. Fiquei mais seletiva. Passei a desconfiar menos do que vem limpo, repetido, sem interesse em convencer, e mais do que vem cheio de firula. Minha avó Filomena, pelo que minha mãe dizia, nunca tentou ganhar nada contando esse caso. Não usava isso para assustar neto à toa. Não contava em toda a roda. Não transformou a história numa identidade dela. Era só uma verdade pesada que vez ou outra aparecia. E talvez por isso mesmo tenha sobrevivido com tanta força. O que é dito sem pressa, sem enfeite e sem necessidade de plateia costuma ficar. Muita gente pensa em lobisomem e imagina logo uma criatura correndo atrás de alguém, pulando cerca, rasgando tudo. Só que o que me pega nessa história é outra coisa. É a proximidade da vida comum. O jantar tinha acabado. As crianças estavam brincando. Os pais estavam em casa. Era uma família vivendo uma noite qualquer. Aí uma linha invisível se move e tudo muda. Não por um ataque feroz, mas por um quase. Um quase que ficou na cabeça de todo mundo. Às vezes o quase assombra mais do que o fato consumado. O fato, por pior que seja, fecha a ferida num ponto. O quase deixa a imaginação aberta pelo resto da vida. Eu também fico presa numa pergunta que ninguém mais pode responder. O que foi que fez Jurinha se segurar naquela hora? Foi a visão das crianças? Foi um resto de consciência? Foi a lembrança de quem eram? Foi medo de Deus? Foi limite imposto por algo que a gente não entende? Ninguém sabe. E essa resposta ausente deixa a história ainda mais inquietante. Porque mostra que havia luta ali. E se havia luta, havia perigo real de perder. Minha mãe me dizia que naquele pedaço do Ceará, o povo levava a sério esses sinais sem precisar explicar em linguagem bonita. Ninguém chamava de fenômeno, de estudo, de mistério elaborado. Era mais seco. Tem coisa que existe. Tem noite que não é boa. Tem gente carregada. Esse jeito simples de nomear o que não se entende é muito brasileiro do interior. E eu respeito isso mais hoje do que respeitava antes. Eu mesma, depois dessa conversa, fiquei um tempo sem gostar de janela aberta à noite. Bobagem. Pode ser, mas a cabeça da gente não manda em tudo. Uma história dessas, quando entra pelo caminho certo, vai mexendo nos cantos mais antigos do medo. E o medo mais antigo não é o do sangue, nem o do grito. É o medo de estar vulnerável no escuro, de ter sido percebido por algo ruim, de não saber ao certo do que o mundo é capaz quando a luz some. Teve um dia em que voltei a tocar no assunto com minha mãe só para ver se ela mudava algum detalhe. Sabe quando a pessoa quer testar a firmeza da lembrança? Perguntei de novo como foi, se as crianças estavam mesmo no terreiro, se foi depois do jantar, se Jurinha confessou claramente, se meu bisavô acreditou mesmo sem hesitar. Ela respondeu tudo igual.
sem acrescentar enfeite, sem tropeçar, sem tentar me agradar. Era sempre a mesma espinha da história. Isso para mim é muito forte. Eu cheguei a comentar, mas é estranho ele ter ido lá avisar. E minha mãe respondeu, estranho é, mas foi isso que fez tua avó acreditar mais ainda. Olha como isso é pesado. Não foi a visão sozinha. Foi a confirmação no dia seguinte. Foi o encaixe entre o que ela viu e o que o próprio homem admitiu. Foi esse cruzamento que enterrou a dúvida. Minha avó, pelo que soube, nunca gostou que tratassem isso como brincadeira. Se alguém ria, ela fechava a cara. Não porque quisesse mandar na crença dos outros, mas porque para ela aquilo tinha nome de medo real. Eu admiro muito essa firmeza, porque tem gente que ao envelhecer vai transformando lembrança em espetáculo. Ela não. Continuou séria. E isso, de novo, me convence mais do que qualquer descrição exagerada. Eu penso muito nos irmãos dela também. Cada um deve ter guardado a noite do seu jeito. Talvez alguns quase não falassem. Talvez outro lembrasse mais dos cachorros. Outro da pressa para entrar. Outro do rosto do pai no dia seguinte. Mas uma memória de família assim nunca fica numa pessoa só. Ela circula, vai parando aqui e ali. Vira conselho, vira aviso, vira regra silenciosa. E quando a geração seguinte escuta, sente no tom que aquilo não nasceu de invenção. Se eu fechar os olhos, eu monto a cena sem esforço. O chão seco do terreiro, o cheiro de comida ainda no ar. Criança rindo baixo. O branco da lua recortando tudo. Um cachorro parando de abanar o rabo. Um pai ficando atento. Uma mãe chamando mais firme. O corpo estranho passando no limite da propriedade. O coração dos meninos afundando sem saber direito por quê. A porta fechando. O silêncio depois. E a manhã seguinte trazendo um homem com o peso da própria confissão. Não precisa de mais nada. A história já está inteira. Tem gente que só acredita em susto grande, em cena espalhafatosa. Eu não. O que me convence é justamente a falta de exagero. Minha avó não disse que o bicho atacou o telhado. Não disse que falou. Não disse que desapareceu num clarão. Ela disse que passou, viu e foi embora. E que no outro dia o homem confirmou. Pronto. Isso é seco o bastante para soar verdadeiro. Minha visão sobre essas histórias mudou tanto que hoje eu até entendo melhor certos medos de gente antiga. A gente moderno gosta de rir rápido do que não cabe em explicação pronta. Só que a vida no interior ensinou muita coisa observando, repetindo e respeitando padrões que a cidade esqueceu. Nem tudo é invenção só porque não tem laudo. E nem tudo precisa ser aceito sem crítica. O meio do caminho é ouvir direito quem viveu. Foi isso que eu fiz. Ouvi direito. E depois disso, nunca mais tratei o assunto com desdém. Quando lembro da minha avó Filomena, eu não lembro dela como personagem de história de terror. Lembro como uma mulher séria, vivida, de fala enxuta, que carregava uma lembrança ruim da infância. E talvez esse seja o ponto mais forte de todos. Essa história não me chegou como entretenimento. Chegou como memória familiar, marcada por medo, mudança de hábito e a confiança de um pai no que ouviu de um homem envergonhado. Uma vez me perguntaram qual parte me assustava mais. A transformação de Jurinha, o fato de as crianças terem sido vistas, ou a confissão no outro dia. Eu respondi sem pensar muito, a confissão. Porque a confissão tira da história qualquer conforto que a dúvida podia dar. Enquanto era só visão da noite, ainda cabia discussão. Com a fala dele no dia seguinte, a dúvida levou um golpe duro. Não acabou tudo, claro. Sempre vai ter alguém dizendo que havia outra explicação. Mas dentro de mim, ali, alguma coisa mudou para sempre. Eu também não esqueço de um detalhe que minha mãe repetia. Meu bisavô não ficou espalhando isso como troféu de valentia. Ele não saiu de casa em casa dizendo o que aconteceu. Ele ouviu, acreditou e protegeu. Isso diz muito sobre o tipo de gente que eles eram.
gente prática. Gente que não precisava de plateia para validar o medo. O importante era manter os filhos seguros. Só isso já basta para mostrar como levaram o assunto a sério. É engraçado porque quando a gente é novo, acha que coragem tem a ver com enfrentar tudo de frente. Depois a vida vai ensinando que coragem também é recuar na hora certa, fechar a porta, recolher quem você ama e respeitar um perigo que você não consegue vencer no peito. Francisco fez isso. Maria fez isso. E minha avó sobreviveu também por causa disso. Talvez alguém escute essa história e pense que Jurinha estava pedindo ajuda de um jeito torto. Talvez. Mas ali não havia espaço para grande interpretação. Havia urgência e risco. Se um homem me dissesse que viu meus filhos à noite e sentiu vontade de avançar neles, a última coisa que eu faria seria transformar aquilo em debate. Eu trancaria minha casa e mudaria minha rotina também. Foi o que eles fizeram. Com o passar dos anos, imagino que muita coisa naquela região tenha mudado. Gente foi embora, estrada surgiu, luz chegou em mais canto, costume se perdeu, muita história virou lembrança solta. Mas certas coisas não envelhecem. Ficam. A minha avó ficou com isso. Minha mãe ficou com isso. E eu fiquei também, mesmo sem ter visto nada. Só de ouvir, fiquei. Eu até gostaria de dizer que ainda guardo uma distância cética completa, que consigo escutar tudo isso e manter o assunto numa gaveta folclórica, arrumadinha, sem me afetar. Mas não consigo mais. Não depois do jeito como veio. Não depois de saber de onde veio. Não depois de imaginar minha própria avó criança sendo recolhida às pressas porque um homem do lugar, já transformado, passou no terreiro olhando para ela e para os irmãos. E muito menos depois de saber que esse mesmo homem voltou sob a luz do dia para admitir o que sentiu. Às vezes eu acho que o que mais assusta nessa história não é nem a criatura em si. É a naturalidade dura com que ela se encaixava na vida daquele povo. Ninguém ali estava discutindo se o mundo devia ou não permitir aquilo. O mundo já permitia. O trabalho deles era sobreviver sabendo disso. E esse tipo de verdade simples me mexe mais do que qualquer invenção cheia de efeito. Minha mãe dizia que, na voz da minha avó, essa lembrança vinha acompanhada de uma certeza muito grande. Teu bisavô salvou nós de muita coisa só por ter levado a sério. Essa frase me ficou, porque mostra que muitas vezes a diferença entre tragédia e livramento está em acreditar no aviso certo. Francisco acreditou, não porque fosse crédulo demais, mas porque reconheceu o tamanho do risco. Eu gostaria de ter sentado mais vezes com minha avó para ouvir isso da boca dela. Queria ter prestado atenção no jeito exato como ela falava, era ele, mas não era como gente. Queria ter visto a pausa, o olhar, o rosto endurecendo na lembrança. Quando a gente é mais novo, acha que sempre vai ter tempo para perguntar depois. Nem sempre tem. Então eu guardo o que minha mãe guardou. E passo adiante do jeito mais limpo que consigo. Se você me perguntar hoje se eu acredito em lobisomem, eu não vou responder com facilidade boba nem com riso. Eu vou dizer que aprendi a não chamar de mentira aquilo que entrou na minha família pela memória de uma mulher séria, confirmado pela atitude de um homem sério e sustentado por uma comunidade inteira que sabia mais do que dizia. Talvez eu nunca consiga explicar, mas nem por isso vou fingir que não ouvi o que ouvi. Tem uma imagem final que sempre me persegue, o depois. Não o susto em si, mas o depois. As noites seguintes. As crianças já sem poder brincar no terreiro depois do jantar. A lua cheia sendo recebida com o olho desconfiado. O pai atento. A mãe recolhendo tudo mais cedo. Os cachorros próximos da casa. E, em algum ponto do caminho, Jurinha vivendo entre a vergonha e o perigo que carregava. Isso é triste, sombrio e humano demais para eu simplesmente chamar de invenção. Eu sei que muita gente chega em história assim querendo a parte mais gritante, querendo o momento em que tudo explode. Só que o que me deixou sem sono foi o contrário. Foi o fato de nada ter explodido.
De o mal ter passado perto, ter olhado, ter sentido vontade e ter seguido. E no dia seguinte ter falado. Às vezes, o que a coisa não fez pesa mais do que aquilo que ela faria. Até hoje, quando vejo alguém debochando de todo e qualquer caso vindo do interior, eu lembro da minha avó Filomena. Lembro que ela não era mulher de brincadeira. Lembro da firmeza da minha mãe me repetindo cada ponto. Lembro de Francisco acreditando de primeira. E lembro que naquela casa sem muro no meio do mato, a infância dela encostou num medo que não era de faz de conta. Se eu tivesse ouvido essa história de qualquer pessoa solta, talvez eu deixasse passar. Talvez dissesse, vai saber, e tocasse a vida. Só que eu ouvi da minha mãe falando da mãe dela. E isso muda tudo. Tem um peso que não se explica direito. É sangue, memória e confiança misturados. Por isso essa história ficou comigo de um jeito diferente. Não ficou como conto, ficou como aviso. E aviso, quando vem de gente antiga, a gente faz bem em não jogar fora. Minha avó dizia que depois daquela noite, nunca mais achou bonita a claridade de lua cheia no terreiro do mesmo jeito. Eu entendo ela. Tem beleza que some quando o medo encosta. O branco da lua, que antes podia parecer só paisagem, vira luz demais em lugar aberto demais. Vira lembrança de que você pode ser visto antes de ver. Vira sinal de cautela. Eu também entendo outra coisa hoje, porque tanta família do interior construiu certas regras sem explicar tudo aos filhos. Nem toda proteção vem acompanhada de discurso. Às vezes vem só em forma de ordem curta. Entra, fecha a porta. Hoje não. A criança pode não gostar, mas anos depois, descobre que por trás daquela secura havia história. Às vezes uma história como essa. Talvez eu nunca saiba o fim de Jurinha. Talvez tenha adoecido, se mudado, morrido, sumido na poeira dos anos como tanta gente some nas histórias antigas. Mas o fim dele nem é o centro para mim. O centro é o encontro entre o perigo e o aviso. Entre a ameaça e a decisão de levar a sério. Foi isso que atravessou gerações na minha família. Quando minha mãe terminou de me contar, eu fiquei um tempo sem falar nada. A cozinha parecia mais quieta do que antes. A noite lá fora já estava assentada de vez. E eu, que tinha começado a conversa achando lobisomem assunto de quem gosta de exagero, saí dela com outro peso no peito. Não foi medo barato, foi respeito. Respeito por quem viveu, por quem guardou e por quem me passou sem inventar nada. Desde então, sempre que esse assunto aparece, eu lembro dessa história antes de abrir a boca. Porque ela me ensinou que tem coisa que não pede nossa permissão para existir. Só cruza o caminho de alguém, marca uma família e segue deixando regra, silêncio e memória. Foi isso que aconteceu com a minha. E é por isso que eu digo sem vergonha nenhuma. Eu só comecei a acreditar de verdade em lobisomem quando entendi que a minha avó Filomena nunca teria mentido sobre a noite em que Jurinha passou pelo terreiro, olhou para as crianças e voltou no outro dia em forma de homem, para dizer que quase não conseguiu se controlar. Se você acha que isso é só história de antigamente, eu até entendo. Eu também pensava assim. Pensava até ouvir de onde veio. Pensava até imaginar o rosto da minha avó contando. Pensava até perceber que o medo mais forte não nasce do exagero. Nasce da simplicidade com que um fato ruim se instala na memória de gente honesta. Hoje, quando lembro dessa história, não lembro de um monstro correndo no mato. Lembro de uma família simples jantando, de crianças brincando mais um pouco antes de entrar, de um pai percebendo que havia alguma coisa errada no terreiro, de uma mãe recolhendo os filhos e de um homem que apareceu no dia seguinte levando no corpo a vergonha do que quase fez. Essa é a parte que eu não consigo esquecer, porque é a parte que faz tudo soar real demais. Minha avó já não está aqui para repetir isso com a voz dela. Minha mãe me passou o que recebeu, e eu estou passando adiante do jeito mais fiel que consigo, porque certas lembranças, quando ficam guardadas só numa casa, morrem com quem vai embora. E eu sinceramente acho que essa não devia morrer. Não porque eu queira convencer todo mundo. Quem quiser duvidar, duvide. Eu mesma duvidei por muito tempo. Mas agora,
Quando escuto alguém falar que toda a história de lobisomem é invenção de gente sem o que fazer, eu lembro de Filomena, de Francisco, de Maria, daquele sítio aberto perto da Chapada do Araripe, do mato cercando tudo, da lua cheia derramada no chão, dos cachorros sentindo antes, do silêncio travando as crianças e do aviso no outro dia. Aí eu fico na minha, porque tem coisa que eu não vi, mas respeito como se tivesse visto. E talvez seja esse o ponto mais honesto que eu posso te entregar. Eu não estava lá, mas essa história chegou até mim com peso de verdade. Não com brilho de conto, não com gosto de invenção, não com vontade de chamar atenção. Chegou como memória herdada. E memória herdada, quando vem de gente direita, a gente escuta em pé. Se você chegou até aqui e sentiu esse arrepio, que não vem de susto barato, mas daquela sensação ruim de que